Olha, e a gente muda de assunto porque o IPASGO vem passando por uma reforma e muitos usuários estão confusos com a mudança, que inclusive novos planos como o IPASGO Saúde Cerrado e o IPASGO Saúde Família. É possível ficar no antigo plano, como fica a questão de dependentes. A gente vai explicar tudo isso agora, né? Para responder estas e outras perguntas, a gente recebe aqui no estúdio o presidente do IPASGO, Bruno Abdala. Boa tarde, presidente. Seja bem-vindo aqui ao Jornal Brasil Central. Tudo bem, Alex? Boa tarde aí a todos os espectadores aí da TBC. Bruno da Badia, desculpa, perdão. Bruno, a gente vai começar justamente esclarecendo tudo isso para a população, para quem está nos assistindo. Nós temos internautas também ligados através das nossas plataformas digitais, para a gente entender melhor quais foram as mudanças. Bom, então a gente volta um pouquinho no tempo para indicar o seguinte: o IPASGO teve uma mudança de natureza jurídica e a partir dessa mudança de natureza jurídica, ele passou a ser uma operadora de saúde regulamentada pela ANS. De tal forma que os planos antigos não podem mais ser comercializados por força de determinação e das normas e leis que regem a atuação da ANS. Os planos antigos estão congelados, tanto o básico quanto o especial. Neles só podem ser inseridos novos dependentes legais. Ou seja, houve o nascimento de um filho de um beneficiário que está num plano antigo, ele pode cadastrar o seu filho no plano antigo. E pode, se quiser também, cadastrá-lo nos planos novos. Os planos novos são o plano Cerrado e o plano Família, ambos já funcionando conforme regulamentação da ANS, inclusive com o famoso rol de procedimentos da ANS. O plano Cerrado se destina ao beneficiário titular, o que é servidor do Poder Executivo do Estado de Goiás, e seus dependentes legais, cônjuge ou filhos, em idade de dependência, claro, né? 21 ou 24 anos a depender do segmento dos estudos. Já o Plano Família vem para atender uma demanda de muito tempo, que era a possibilidade, voltar com a possibilidade de colocar outros familiares não dependentes legais dentro do IPASGO. Então, no Plano Família, o titular pode incluir o seu pai, a sua mãe, o seu neto, o seu irmão, um tio, todos esses podem aderir ao Plano Família. Qual a única diferença entre os dois planos? O plano Cerrado, que é para o titular, servidor titular e seus dependentes legais, conta com o chamado patrocínio. Então, o governo do Estado de Goiás, o Poder Executivo, definiu um patrocínio que é de R$100 no valor da contribuição. Então, a nossa tabela ali, por exemplo, que começa com R$178 para os menores até 18 anos, dependentes menores até 18 anos, com os R$100 de patrocínio do Estado, o servidor vai pagar para o seu filho somente R$78. E a tabela vai seguindo, obviamente, conforme a faixa etária, mas o próprio servidor jovem, entre 18 e 25, 28 anos, não vai pagar mais do que cento e pouco, R$200, considerando já o patrocínio do governo do Estado. Presidente, o que o usuário também quer saber, por exemplo, é se ele pode migrar do antigo para os novos. Pode sim. Os novos planos estão totalmente abertos para as adesões daqueles que estavam esperando o seu lançamento. Então, os novos servidores que entraram após junho do ano passado podem fazer as adesões e todos que quiserem migrar dos planos antigos para os planos novos podem e nós recomendamos. Recomendamos por quê? Porque além de ter o patrocínio do governo do Estado, esses planos contêm um rol de atendimento maior, contém regras até de atendimento e prazo para atendimento que são regras dos novos planos regulamentados. Os planos antigos permanecem com seus regulamentos antigos. A migração não é compulsória, mas é recomendada, porque existem, por exemplo, procedimentos muito demandados pelos nossos beneficiários, tais como colocação e acompanhamento de DIU, realização ali de cirurgias refrativas, alguns medicamentos mais modernos para tratamento oncológico, temos inclusive exames de Covid, exames de dengue, entre outros. Então são planos mais modernos que têm um rol de atendimento e ainda prazos e cumprimentos melhores. Tá. Essa migração também, esse usuário pode trazer os dependentes também? Ele pode. Os dependentes, o usuário que está no plano antigo, ele pode cadastrar seu dependente legal tanto no plano antigo, porque ele tem esse direito, ou pode cadastrá-lo já nos planos novos. Ou o usuário que é beneficiário do plano antigo pode cadastrar um familiar no plano família. Ele não precisa migrar ele, beneficiário, para fazer as adesões de dependentes ou familiares nos novos planos. Ele precisa estar em algum plano. Então ele pode escolher colocar só o filho no novo plano e ele permanecer no plano antigo. Tá certo.
mais uma pergunta aqui também, o usuário que fica sempre preocupado com essa questão de reajuste, né, presidente? Vai ter reajuste, não vai? É uma pergunta que o pessoal sempre pergunta. Não, por enquanto não tem nenhum reajuste no radar, nada disso está sendo tratado. Os planos, obviamente, passam naturalmente por algum tipo de reajuste, já houve a concessão desse reajuste em alguns meses atrás, e possivelmente isso deve ter algum cálculo paramétrico de índices de inflação no setor de saúde para os anos seguintes. Lembrando que, no caso dos novos planos, o Plano Cerrado, no momento em que houver o reajuste do plano, também a contribuição, o patrocínio do governo vai ser reajustado pelo mesmo percentual, para manter essa proporção de quanto o governo paga de patrocínio dentro dos planos. Presidente, qual o balanço que o senhor faz depois que o IPASGO passou, né, até essa regulamentação da ANS? Bom, toda mudança gera alguma dificuldade de implementação, toda mudança de natureza, isso em diversas áreas, não somente na saúde, toda mudança de gestão de formato gera algum ruído. O IPASGO passou por um ruído, principalmente no segundo semestre do ano passado, passou por algumas inconsistências decorrentes dessa mudança de natureza jurídica, de implantação de novas formas de trabalho, sistemas, etc., mas estamos já chegando ao fim desse processo de implantação, desse processo de mudança. Estamos aí com pagamentos absolutamente todos em dias, algum retroativo do ano passado ainda para ser equacionado com os prestadores, mas nada desse ano. Nós temos, hoje foi divulgada lá a coparticipação referente à competência de abril, que os usuários já podem consultar no site, já podem buscar seus boletos, etc. Então, estamos firmemente, rapidamente convergindo para acabar com todas as instabilidades da transição. Todas essas informações que o senhor tem passado aqui, o usuário que está nos assistindo, ele vai na sede do IPASGO, há algum canal aberto para esse diálogo, essa conversa com o usuário? Como é que vocês estão recebendo esse público para responder tudo isso? Claro, cara, o primeiro e melhor formato de entendimento das informações é o nosso site. O site é muito autoexplicativo, tem todos os regulamentos, as tabelas. Imagina, quando o 0800 continua funcionando, mas quando o usuário liga, é difícil para ele anotar os valores da tabela. No site as tabelas estão bastante claras, os valores, os documentos que precisam ser enviados. Então, o site é a via preferencial de informação. Não obstante, o 0800 continua disponível e o atendimento físico, seja na central de atendimento lá na própria sede do IPASGO e nas unidades do VaptVupt, onde nós temos ali o posto de atendimento do IPASGO, que são dezenas dentro do estado. Qual que é o 0800, presidente? 0800 062 1919. Olha aí, pessoal, então você que está em casa, 0800 062 1919. Facinho, liga lá, tire todas as informações, todas as dúvidas. O presidente do IPASGO veio justamente aqui para nos esclarecer e ajudar você, usuário, a também ter esclarecimento de todas essas mudanças e continuar, né, usufruindo de todos os benefícios que o plano oferece. Presidente Bruno Babadia, obrigado mais uma vez pela presença aqui. Boa tarde, volte sempre. Obrigado, Alex. Boa tarde a todos que nos acompanham.